Você percebe, né? Nós temos 1 ano aqui nessa casa e eu quero dar uma boa notícia para vocês. Cabe às pessoas que a gente quer ganhar para Jesus. Nós fizemos um teste glorioso, vivemos um tempo oportuno e nós não podemos nos cansar até ver o Senhor cumprir o plano e o propósito dele para Campinas e a região. Você percebe que na nossa casa ainda existe lugar. E a palavra fala que há moradas sendo preparadas na casa do Pai. Então, um compromisso nosso. Às vezes a gente tem tantas dificuldades, a gente barra com pessoas difíceis ao longo do nosso dia. Lembre-se, Deus está colocando pessoas no seu caminho. Porque assim como Ele teve encontro comigo e com você, Ele busca pelos seus filhos. E a palavra fala que Ele clama, Abba, Pai, para ver cumprir a promessa que Ele tem em cada um de nós. Amém? Hoje tem algo no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. E quando o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito dessa palavra, eu fiquei com grande expectativa. Porque eu sei que Deus ele não começa a falar nada comigo e com você, que Ele já não esteja preparando o caminho. Então você percebe que muitas vezes você recebe uma palavra, vem um versículo, vem alguém que traz algo para você depois de um tempo de oração. E normalmente isso encaixa com algo que dentro de você já havia um feeling, já tinha algo acontecendo. Porque Deus ele gera em mim e você o clamor dos céus por aquilo que Ele quer cumprir nas nossas vidas. Jeremias 1 fala que quando a gente ainda era uma substância informe no ventre das nossas mães, o Senhor já havia escrito todos os nossos dias. Então não tem nenhum dia que você viveu que Deus já não sabia como que ia ser. Ele já sabia se você ia escolher A ou B, se você ia acertar ou errar naquela primeira oportunidade. Deus já tinha um plano B para os planos que você nem sabia que tinha feito errado. A palavra deixa claro que não há nada que saia do controle de Deus, que não há um dia que Ele não tenha escrito, que não há um momento que Ele não conheça os seus sentimentos, as tuas emoções, o anseio dEle para a tua história. Deus é um Deus que sabe até aquilo que a gente precisaria curar ao longo dos dias vividos. E isso começa a mexer muito comigo, porque a gente às vezes esquece que alguns processos que nós vivemos, alguns dias que eu e você até consideram dias de perda e de dificuldade, de luta, de desafio, Ele já havia escrito cada um dos nossos dias. E é por isso que esse mesmo Deus, Ele fala que em lugar da vergonha que nós sofremos, nós exultaremos em dupla honra. Às vezes, a sua história é uma razão para que outras pessoas creiam que é possível. Você sabia? Deus não perde nada. Eu e você, a gente às vezes perde tempo, perde oportunidade. Não é verdade? A gente perde horários na agenda. Eu lembro que quando eu cheguei, gente, aqui em Campinas era uma comédia. Porque eu sou nordestina, né? E tem um fato que não é muito bonito no nordestino. A gente tem uma tendência ao atraso cultural. Vocês já ouviram falar disso? Por exemplo, você marca uma programação já sabendo que ela vai começar meia hora depois. Todo mundo tem um atraso cultural. Então aquela coisa assim, não, marcamos às 3, mas tu sabe, né? Vai começar às 4. Então tem aquela vibe, é 3:30. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, uma das nossas qualidades, né? Uma das qualidades do povo nordestino é a fluidez, a espontaneidade, a adaptabilidade. Mas você já notou que nossa qualidade também é nosso defeito? Olha para você mesmo. Talvez você é alguém super assim, tomador de decisão. É alguém sempre para frente. É alguém que o problema acontece e já está resolvendo. Mas se não tiver cuidado, você é sempre apressado. Você é sempre... Existe uma palavra intransigente. Você é aquele que não perdoa nada. Ou então, você é alguém muito brincalhão, animado e tal. Mas você é alguém, às vezes, que precisa levar as coisas mais a sério. E aí eu lembro que quando eu cheguei aqui em Campinas, eu cheguei atrasada. 10 minutos numa consulta. A moça virou para mim e fez, olha, a nossa tolerância máxima é de 10 minutos. Não vai dar para ter o atendimento. Eu disse, mas já chegou a minha vez. Ela disse, não. Eu disse, mas você vai desmarcar comigo? Não tinha nem chegado a minha vez. Ela, vou. Eu voltei para casa arrasada. Eu já estava me adaptando a um monte de coisa nova. E eu pensei, meu Deus, novas estações vão requerer de mim novas maturidades.
novas estações vão precisar mudar em mim padrões e culturas que não são a cultura do céu, é minha cultura, certo? É minha cultura da minha terra natal, mas não é a cultura da minha terra celestial. E aí eu comecei a aprender. Então eu comecei a misturar aquilo que tinha de bom do que eu sabia com aquilo que precisava ser mudado, com aquilo que não era legal. Nunca mais eu cheguei atrasada numa consulta, ainda que eu espere meia hora, 1 hora. Mas eu entendi que a minha cultura não era suficiente para a minha nova estação. Então eu e você, a gente perde algumas coisas por conta dos nossos jeitos, por conta dos nossos padrões aprendidos. Mas Deus, na nova estação que Ele tem para mim e para você, Ele quer que você conserve as qualidades que você já tem e amadureça naquilo que Ele quer te entregar de mais maduro, de mais constante, de mais sábio e mais equilibrado para o novo tempo. E vários novos tempos vão requerer isso da gente. Um casamento requer maturidade ou não quer? Requer. Aí você casa e você vai entender, nossa, agora eu tenho que ser mais perdoador, mais leve, eu preciso ter mais atenção à necessidade do outro. Aí você vira pai, vira mãe. Você, meu Deus, agora eu preciso renunciar a mais descanso, renunciar a recursos. Eu preciso colocar alguém como prioridade. Aí você tem um chamado. Nossa, eu preciso orar mais. Eu preciso ter mais graça, mais misericórdia. E você amadurecer um pouco mais. Nossa, eu vou ser avô, vó, tio, tia. Eu preciso me adaptar mais, organizar melhor o meu horário, dar mais atenção concentrada. Cada nova estação na minha vida e na sua, eu vou para um novo emprego. Eu vou precisar no começo me adaptar muito mais. Eu vou precisar aprender coisas novas. Eu vou precisar melhorar a comunicação. Eu vou assumir um cargo de liderança na empresa. Eu vou ter que aprender a gerir conflitos, a solucionar problemas. Então, todas as vezes que Deus está nos levando a um novo patamar, Ele também está nos levando a um novo nível de crescimento e de maturidade. Você consegue entender isso? Então, quando Deus está te confiando algo, a Bíblia fala assim, a quem mais é dado, mais será cobrado. Mas isso é uma punição? Isso é uma verdade, é uma preparação. Muitas coisas que eu e você trata como punição, na verdade é preparação. Você quer mais? Então você vai precisar se esticar mais. Você quer mais saúde? Então você vai precisar comer melhor. Você quer mais unção? Então você vai precisar abrir mais espaço para Deus do que para o teu ego. Então, na verdade, aquilo que muitas vezes a gente trata como um fardo ou como um peso, na verdade é uma promoção. E Deus está trabalhando em nós a maturidade necessária. Eu quero falar melhor, eu vou ter que me colocar mais no lugar do outro. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso ouvir mais. Então o tempo inteiro Deus está o quê? Te ensinando. Ele está te entregando possibilidades. Quando a gente fala sobre colocar nossa casa em ordem para viver um ano diferente, a gente vai ser testado não por Deus, mas por nós mesmos nas situações. Então muitas coisas você pensa assim, nossa, será que é Deus me testando? Não. Deus está nos aprovando com base nas decisões que tomamos. Você já viu alguém orar assim e dizer, Senhor, talvez você mesmo, dá-me mais paciência. Eu quero ser uma pessoa mais paciente. Nesse mesmo dia, alguém começa a buzinar atrás de você no carro. Nesse mesmo dia, alguém te leva à loucura. Nesse mesmo dia, alguém testa a sua graça. Furam a fila na sua frente. Nesse dia, você é colocado diante de várias situações onde você diz, espera aí, Deus, eu pedi paciência. E Deus está dizendo, eu estou te dando a oportunidade de desenvolver ela. Deus, que desafio é esse? Que luta é essa? Você já viu que crente gosta de dizer isso? Como que você está tendo uma prova? Que difícil. Peraí, Deus está te entregando coisas maiores, então Ele está te preparando. Deus está trabalhando nas suas emoções, então Ele está te desenvolvendo. Tenha calma. Tem irmão que já chega, pastor, você não sabe o que está acontecendo. Lembro que um dia, na minha fase de juventude, estava passando por um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu cheguei para a pastora que me aconselhava e disse, nossa, pastora, você não sabe. É uma coisa atrás da outra, eu não sei, deve ter alguma coisa errada na minha vida. E eu lembro que ela falou para mim, calma, minha amada. Você ainda é jovem.
Você vai entender que Deus dá suas maiores batalhas para os seus melhores guerreiros. Mas eu não sou a Tomb Raider. Eu não sou o He-Man. Será que eu quero mesmo essas grandes batalhas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vale a pena lutar da maneira que Deus sonhou para mim e para você. Vale a pena aprender novas habilidades. Vale a pena, porque vale a pena se relacionar melhor. Vale a pena ouvir mais a Deus. Vale a pena tomar decisões mais acertadas. Vale a pena perder menos tempo com as coisas e padrões e culturas erradas que a gente adquiriu. Vale a pena você deixar para trás costumes, maneiras. Max Lucado fala uma história que eu já contei, alguns já conhecem, mas que eu amo. Diz que a mulher dele, todo Natal, tá chegando o Natal, quando fazia ceia de Natal, o peru da casa dele era as coxas do Chester saíam né? Ela botava no cantinho da assadeira, as asinhas no outro, e ele era todo entrecortado. As crianças já estavam grandes, depois de 20 e poucos anos de casamento. Ele olhou para ela e falou: meu amor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já percebeu que o peru ele cabe inteiro na assadeira? E ela disse: já. Ele: então por que você corta ele inteiro? Ela: eu não sei. Minha mãe cortava. Ele ligou para a sogra: ô sogra, me conta uma coisa. Por quê? Todo ano ela vai fazer a nossa ceia de Natal e ela corta a bendita das coxinhas do peru, corta essas asas, dá umas partidas e ele fica todo desarrumado na assadeira. E a sogra dele falou: bem, eu não sei, minha mãe fazia isso. E eu ainda faço. E aí, isso gerou uma curiosidade na família. Eles foram atrás, descobrir o que acontecia, perguntando a outros parentes. Para fazer a história curta, minha gente, a mãe da esposa de Max Lucado viveu numa época de muita recessão e crise financeira. Então, o dinheiro que ela tinha só dava para comprar uma assadeira menor, que ela usou o resto da vida. Então, como o bendito do peru não cabia na assadeira, todo ano ela cortava o peru, abria ele inteirinho e jogava na assadeira para assar por completo. Então, geração após geração, elas tinham uma cultura de escassez. A assadeira da esposa do Max era gigante. Caberia mas 2 perus. Ela continuava fazendo um peru todo picotadinho. Porque, na verdade, ela nunca questionou se o padrão que ela aprendeu era o padrão de Deus ou era o padrão de uma época difícil da vida de alguém. E aí, será que você corta alguns perus na sua vida ao invés de assar eles inteiros? Será que você reproduz alguns padrões que você não sabe de onde veio? Será que você continua dizendo coisas que estão atrapalhando as suas emoções? Porque você continua dizendo: é assim mesmo, não tem jeito? Será que você repete para si mesmo: filho de peixe, peixinho é? Quando na verdade cada pessoa tem as suas escolhas. Será que você diz para si mesmo: homem é tudo igual, e por isso seu casamento ficou igual ao de todo mundo? Será que você diz para si mesmo: amor só de mãe? E aí você nunca conseguiu confiar plenamente em seu coração, a pessoa que está ao seu lado, ou confiar em alguém para desenvolver uma história? Será que você disse: não, aqui no Brasil não funciona, ninguém muda de vida, e você continuou preso nos mesmos lugares porque foi profeta da sua história? Será que você disse a si mesmo: uma mulher como eu não pode exercer o chamado, um homem como eu não pode exercer um chamado? Peraí, uma mulher como eu fui repudiada, fui abandonada. Vem cá, quando Jesus senta com a mulher no poço, ela já tinha tido 5 maridos, o que ela tinha não era dela. E ele diz a ela o quê? Depois que ela entrega a vida a ele: vai e conta a todos sobre o que aconteceu aqui. Ela foi a primeira missionária da história da Bíblia. Jesus já começou quebrando padrão. A religião impõe padrões, Jesus impõe libertações. A religião cria para você métodos, Jesus cria para você uma família. A religião diz a você o que você não pode fazer, e Jesus diz a você o que você nasceu para ser. A religião separa pessoas de acordo com funções. Jesus une todas elas e diz: edifiquem o meu reino. Jesus pediu a Zaqueu: Zaqueu, desce da árvore. Zaqueu era um homem cobrador de impostos, era odiado pelo povo da época. Você sabe o que era um cobrador de impostos na época de Jesus? Era um judeu que tinha se voltado contra o seu povo e começado a trabalhar para Roma. Ele era um traíra. Aquele homem, ele queria Jesus. Ele sabia que tinha algo errado com ele. Ele era a escória da época. Ele era rico, 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 mas odiado. Tudo que ele tinha era coisas.
Você já viu pessoas tão pobres que tudo que ela tem é dinheiro? E estava Zaqueu em cima de uma árvore. Zaqueu era odiado, Zaqueu era chato, Zaqueu era feio. A Bíblia, quando descreve Zaqueu, você pensa assim, você quer ser tudo menos Zaqueu. Mas dentro de cada um de nós, às vezes existe um lado Zaqueu, que ainda está esperando redenção. Então Zaqueu sobe naquela árvore, e Jesus, ei Zaqueu, desce da árvore, que hoje mesmo eu vou comer contigo. Comer com alguém significa aceitação. Mais do que hoje, comer com alguém naquela época significava, eu estou te aceitando. Eu estou sentando na mesa contigo, Zaqueu. Só que Jesus sentou naquela mesa e quem mudou foi Zaqueu. Não foi Jesus que mudou para o padrão de Zaqueu, foi Zaqueu que ficou com a nova formatação. E a formatação dele agora era a formatação dos céus. Zaqueu levanta dali e ele não só paga o que ele tinha roubado das pessoas, mas ele devolve multiplicado. Zaqueu volta para a formatação original de Deus para ele. Zaqueu nunca foi mais o mesmo. Nunca mais ele foi o mesmo depois que ele comeu com Jesus. Então o tempo inteiro Deus está nos arrumando. Ele está preparando a casa. E Ele está nos dando a oportunidade, dia após dia, de quebrar ciclos antigos. Ele está mudando a nossa maneira de pensar, Ele está mudando a nossa maneira de viver, Ele está ajustando a nossa estrutura. O tempo inteiro, Jesus está fazendo coisas que a nossa humanidade não seria capaz de fazer. E com base nisso, eu quero hoje ler com vocês João 11. E o que eu vou fazer para a gente ganhar tempo? Vocês podem ter, inclusive, esse texto, que é em João 11, e ler com calma e bem detalhado em casa, combinado? Mas eu vou trazer aqui para vocês terem uma visão geral. A Bíblia fala que estava enfermo um homem, Lázaro, e ele era de Betânia. E ele tinha como irmã Maria e Marta. E a Bíblia descreve claramente aqui, olha, e Maria era aquela que tinha ungido com unguento os pés de Jesus e secado com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava enfermo. Sabe aquele louvor que a gente tem cantado? Como Maria, que estava a seus pés e dissesse a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu quero te lembrar que quando a passagem de Maria quebrando o vaso de perfume nos pés de Jesus é escrita, Jesus diz para ela uma coisa. E você hoje é cumprimento dessa promessa. Diz assim: aonde forem, falarão do que você fez. Jesus prometeu a ela que a história inteira ia lembrar do que ela fez por ele. Você tem consciência disso? Que hoje a gente canta isso. Você tem consciência que as bonecas da minha filha todas são Malias? E um dia eu perguntei a ela: Alice, por que todas as suas bonecas são Malia? Ela, como Malia. Então a minha filha hoje põe o nome da boneca dela de Malia, porque um dia Jesus prometeu a Maria que ela seria lembrada de geração em geração. E onde o evangelho fosse pregado, diriam quem ela era. Tu tá ligado nisso? Tu entende a profundidade disso? Não tem promessas que Deus faz para mim e para você que vão ficar no meio do caminho. Ei, Maria, faz 2024 anos que a palavra foi escrita. E deixa eu te dizer uma coisa, ainda hoje nós nos lembramos do que você fez. Ainda hoje nós estamos cantando. Ainda essa semana nós colocamos essa canção no carro. Maria, a promessa continua se cumprindo. Maria já não está mais aqui. As gerações dela já se foram. Mas sabe de uma coisa? A gente ainda fala sobre o que Deus prometeu a ela. Naquela época, gente, as mulheres carregavam um frasco, como que um tesouro, de fato. Você hoje anda com a carteira na bolsa. Naquela época, as mulheres tinham um frasco e um perfume, que era o nardo, caríssimo. E cada pessoa, quando ia presentear essa mulher ao longo da vida, em várias oportunidades, eles traziam um pequeno frasco de nardo. Era como se nardo fosse milhares de reais. E eles traziam uma tampinha como essa, algo pequenininho. Eles abriam aquele frasco e derramavam nardo dentro. Então imagina quantos anos leva para você encher uma garrafa dessa, derramando um pouquinho de nardo desse por ano. Era muito caro. E a Bíblia diz que ela tinha um frasco cheio de perfume caro. Quando a mulher ia casar, ela pegava esse frasco de nardo e isso era parte do dote dela. Mulheres sem frasco de nardo
não valiam muita coisa para o casamento. E lembre-se que naquela época a dignidade feminina não tinha sido restaurada ao ponto onde ela era muita coisa além de alguém feita para só casar. As mulheres às vezes não eram nem ensinadas a ler. E você está vendo aí, ó, movimento feminista? Se você estudou pouca história, você acredita nisso. Se você estudou muita, você vai entender, por exemplo, que o direito ao voto não nasce dos sutiãs queimados na praça pública. Inclusive, depois que queimaram os sutiãs na praça pública, o movimento feminista, o que aconteceu? Você hoje usa sutiã com enchimento. Você usa sutiã com aro de ferro. Tudo aquilo que eu aniquilo do modo errado volta pior. E você ainda hoje tem calcinha com enchimento de bunda. Cada dia ficou pior. Ficou mais difícil. Porque aquilo que é resolvido na carne, o fruto é da carne, piorou. Eu tenho pena dos rapazes hoje em dia, gente. Nada contra nenhum procedimento estético. Super a favor. Mas chega depois que desmonta. Desmonta aqui, desmonta ali. Aí tira as unhas, meu Deus. Tira o negócio do cabelo. É quando era você mesmo? Era. Adoro. E aí o que acontece? Aquele sutiã cremado em praça pública. Simone de Beauvoir, ela agenciava menininhas para o seu marido, então. Como que uma mulher como essa gerou libertação feminina? Nunca. Estude muita história que você vai entender. Então o movimento, por exemplo, de direito a voto não surge com o sutiã queimado. O movimento de direito a voto surge na Inglaterra com a esposa de um juiz que trabalhava a justiça restaurativa, que é aplicado hoje em diversos continentes para a restauração de menores infratores. Eles fazem um comitê dentro de uma igreja presbiteriana. E dentro desse comitê se levantam vários juízes, várias mulheres da sociedade, e eles fazem um debate, e isso se espalha entre Inglaterra e Canadá, a luta pelo direito a voto, e eles são os primeiros a dar assinatura como homens, para garantir a elas o direito de assinar também, e de ter voz. Só que esse movimento começa com Jesus, trazendo dignidade à mulher do poço. Esse movimento começa com Jesus, chamando Priscila como uma das apóstolas que viajava ao lado do seu marido, Átila. Esse movimento começa com Jesus. A palavra diz que quando os discípulos iam, havia um grupo de mulheres que com suas próprias mãos sustentavam o ministério e pregavam a palavra. Então quando você vê a dignidade ser restaurada, ela não foi restaurada com base no movimento de visões políticas e sociais deturpadas, que era para garantir a pedofilia. Estude um pouco mais Simone de Beauvoir. Mas ela surge com Jesus. Mas ela surge com homens e mulheres de Deus, dentro de uma igreja e com um comitê de juristas. Ela surge quando a realidade dos céus começa a ser implementada aqui na terra. Então naquela época a mulher não valia nada além do frasco de perfume caro que ela tinha. Vocês estão comigo ainda? Que bom. Acompanharam? Se quiser que eu repita alguma coisa. Combinado? Então o que acontece? Ela pega esse perfume, ela pega o futuro dela. É isso que aquela jarra significava. E ela quebra esse jarro. E aquele perfume valioso. E era como se fosse a poupança da vida inteira dela. Era como se fosse tudo que ela era. Tudo que ela tinha. Ela quebra os pés de Jesus. E ela enxuga os pés dele com os seus cabelos. Isso é o maior sinal de humilhação daquela época. Porque os cabelos eram a dignidade da mulher. Então ela pega a sua dignidade e ela adora Jesus. E os próprios discípulos, exagerada. E Jesus disse, vocês não têm consciência do que ela está fazendo. E aí promete que até onde fosse pregado o evangelho, ela seria lembrada. Então, atitudes ousadas trazem promessas sobrenaturais. Então, atitudes ousadas da sua parte vão trazer promessas sobrenaturais de Deus sobre você. Deus não está procurando um tipo de pessoa. Deus está procurando filhos e filhas. Deus diz assim, eu vou chamar aqueles que são altos. Eu mesmo estava fora. Eu vou chamar aqueles que são simpáticos. Tem um monte que vai ficar de fora também. Eu vou chamar os magrinhos, os gordinhos. Eu vou chamar só os orientais. Não, eu vou chamar só quem é casado. Eu vou chamar só quem é solteiro. Eu vou chamar só... Não. Deus olha para mim e para você, Ele diz, existe uma história escrita para você. Eu desenhei você, eu sonhei com você, eu gerei você. E aí você pensa na história de Maria, você pensa nessa situação. E você vê que ela tinha um relacionamento com Jesus muito anterior ao que vai acontecer aqui nessa história. Talvez ela tinha até Jesus deveria talvez
pelos padrões sociais que eu e você implementa, tem um certo pacto de gratidão com ela, não é? As pessoas não são assim? Às vezes você pensa, mas eu fiz tanto por essa pessoa. Essa pessoa não fez nada. Não, eu só precisava disso naquela época. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém te deve nada. Tudo que você fizer, como diz Colossenses, faça como para o Senhor. Às vezes você vai plantar numa situação, num relacionamento, numa pessoa, e você vai colher em outro lugar. Porque a Bíblia diz que a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Então, meu amor, você pode plantar na China e colher na Austrália, porque a terra é toda dele. Isso não é sobre posição geográfica, você entendeu? Você pode plantar na vida de A e Deus te fazer colher na situação C. Uma coisa é certa, Deus nunca deixa a sua plantação sem colheita. Às vezes você pergunta, mas eu plantei tanto nessa pessoa. Não tem problema, Deus vai fazer você colher aonde e como Ele determinar. Mas tem uma coisa que Ele não vai fazer, deixar você sem a sua colheita. Então, o que acontece? A Bíblia diz que Marta e Maria pedem para avisar a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas, Lázaro. A Bíblia deixa claro que Jesus tinha um relacionamento de intimidade com Maria, Marta e Lázaro. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Se você ler as histórias, você vai entender. Então para pensar, tem alguém que você ama muito, aquele brother, aquela best friend, e aquela pessoa está precisando de você. O que você vai fazer? Você larga tudo e vai, certo? Então vamos ver. E Jesus disse, assim que ele ouviu isso: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Não é, Daísa? A questão é, Jesus confirmou que havia uma enfermidade? Confirmou. Mas ele falou outra coisa também. Ele disse que a enfermidade não era para morte, mas é para a glória de Deus. Ok. Até aí tudo bem. Só que o texto continua. Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ainda ficou 2 dias onde estava. Faz sentido? Faz sentido na sua cabeça? Calma. Jesus é o Lázaro, teu best friend. Jesus é Maria, aquela que jogou o destino dela aos teus pés. Jesus, você falou que não é para a morte, mas o cara não está bem. O tempo de Deus não é o meu tempo e o seu. Nós exigimos das pessoas aquilo que nós queremos que elas nos deem. Mas muitas vezes Deus vai nos dar não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E às vezes você está brigando com Deus. Poxa, Deus! Calma. Isso é o que você quer. Isso não é o que você precisa. Eu tenho criança em casa. E vocês já perceberam que as crianças, elas brigam por aquilo que elas querem? E elas vão brigar com você se elas quiserem doce antes do almoço. Mas eu quero. É uma persistência. É um docinho. Um doce. Um chiclete. Mãe, eu prometo. Só um. Você sabe que não é só um. Você sabe que vai afetar o apetite. Você sabe que não é hora. Você sabe que não faz bem. Mas a criança continua lá. Eu quero. Depois que usou todas as tentativas, ela começa a ficar ofendida com você. E você já ficou ofendido com Deus? Porque às vezes a gente é adulto. Mas nas nossas emoções, na nossa vida espiritual, nós tendemos a ser crianças. Nós temos às vezes emoções vulneráveis. Mas eu quero que o Senhor faça desse jeito. Mas eu quero aquilo, eu preciso agora. E Deus está dizendo, eu sei exatamente o que você precisa. Você não vai ganhar um doce antes do almoço. Se você não tiver substância para te sustentar, você não pode ter sobremesa, amor. Se você não tiver substância espiritual, se a sua alma não estiver em mim equilibrada, eu não posso te dar um lugar onde você vai colocar a perder a si e a outros. Eu não posso restaurar um relacionamento antes de ter maturidade para que você perdoe, porque você vai continuar ferido e sendo ferido e vai piorar a situação. Eu preciso antes restaurar as pessoas, antes de restaurar o relacionamento. Eu preciso antes restaurar a tua identidade, antes de restaurar um chamado. Eu preciso antes restaurar as suas emoções, antes de te confiar coisas que exercem pressão maior. Eu preciso te preparar antes de te levar para um novo tempo. Eu preciso arrumar a casa antes de te fazer
uma nova promessa. E aí ele diz, não é para a morte, mas aí Jesus fica lá 2 dias. Depois disso, disse aos discípulos, agora vamos para a Judeia. E disseram os discípulos, mas Rabi, ainda agora os judeus desejam te apedrejar, e tu tornarás para lá? Então Jesus estava a ponto de fazer algo, de viver algo tremendo. E aqueles que deveriam apoiar estavam no caminho, tu não está com medo não? Já aconteceu isso com você? Lembro que quando a gente chegou aqui, algumas pessoas diziam, nossa, é muito grande para vocês. Como que vai ser essa reforma? Senhor, só faz 1 ano. Eu sei que você está com calor aí. Eu também estou aqui. E detém essas luzes. Para ficar bom para você que está em casa. Mas sabe de uma coisa? Só faz 1 ano, gente. Só faz 1 ano que esse teto aqui era puro pombo. Só faz 1 ano que esse chão era pura tinta de máquina. Só faz 1 ano que era tudo cheio de cratera, que nem banheiro tinha. Só faz 1 ano que a gente não podia receber com honra homens e mulheres de Deus que vêm aqui compartilhar da palavra. Só faz 1 ano que não tinha nem sala de criança. Só faz 1 ano que não tinha luz, não tinha bateria, não tinha mesa de som maior, som melhor, luz, telão. Só faz 1 ano que não tinha batistério. Então Deus, ainda faltam algumas coisas, mas nós estamos nos preparando para dizer a você, pode fazer o que tiver, nós somos fiéis e nós permaneceremos. Obrigada, Senhor. O calor é um preço barato para tudo aquilo que o Senhor tem feito. Sabe, a pressão que você vive agora é um preço barato para tudo que Deus já prometeu. Senhor, eu não estou enxergando meio palmo à frente. Mas sabe de uma coisa? A confiança é um preço barato para aquilo que Deus já te prometeu. Ai, vou ter que confiar. Meu amor, tu vai fazer o quê? Eu vou ter que confiar. Sim, esse ainda é um preço barato para quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Então estava Marta e Maria tendo que confiar. Diagnóstico ruim, situação pior ainda. Jesus com pessoas dizendo para ele, olha, você vai mesmo voltar lá. E ele dizendo que e na noite anterior, Jesus tinha dito aos discípulos que no outro dia eles experimentariam do maior milagre da história do próprio Jesus. Antes do fim das coisas, antes do próprio Jesus morrer e ressuscitar. E os discípulos estavam, Jesus, tu vai mesmo? Nunca pare pela opinião que não foi Deus que deu. Nunca se limite pela opinião que não foi Deus que deu. Mas o médico disse, pois eu conheço o médico dos médicos. Não, mas o juiz falou, mas eu sei aquele que determina causas. Não, mas olhe, o psiquiatra disse, mas o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Não, mas olhe, o TI que entende dessa situação. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo pode ter dito muita coisa. Existem pessoas certas para nos dar conselho, mas uma coisa que eu não paro é quando alguma voz fala contrário ao que a voz de Deus já disse. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, disse que não ia haver minha justiça. Elohim, Elohim, no controle estás, meu Deus, que tudo governa. As situações tentam parar quem está sendo preparado para avançar. Eu vou repetir mais uma vez. As situações tentam parar quem está sendo preparado para avançar. É verdade, as muitas vozes ficaram no meio do caminho, mas só de olhar para aqui, eu poderia trazer várias situações, mas eu estou trazendo a do prédio porque é visível para vocês. Mas só de olhar para aqui eu lembro que nenhuma dessas vozes falou o que dizia a voz de Deus. E você, como que está a construção aí dentro? A gente teve tempo de turar entulho. A gente teve tempo de homem fazer mutirão com a lanterninha do celular. A gente teve tempo de orar em volta da rua, como continua fazendo. A gente teve tempo de chorar por milagres e ver milagre acontecendo. A gente teve tempo de dar mais do que a gente tinha, e Deus dá mais do que a gente precisava de volta. Mas uma coisa é certa, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus falou, então é. E lá foi Jesus. E ele disse, mas vão lá 12 horas no dia?
Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus estava dizendo, a questão não é onde a gente vai. A questão é como a gente vai. A questão não é o tamanho do sonho que você tem. É como você vai tomar decisões para cumprir o sonho que Deus te deu. A questão nunca é sobre os lugares, mas é sobre como eu estou para estar nos lugares. Sabe, a questão não é o parente difícil na mesa de Natal. A questão é se você é perdoador o suficiente para essa mesa de Natal. A questão não é pessoas te machucando ou te magoando. A questão é, eu sou maduro o suficiente para não deixar isso descer para o meu coração e no lugar da perseguição lançar brasas vivas de amor. A Bíblia fala, olha, se rolar alguma coisa difícil, amontoa brasas vivas na cabeça com a atitude correta. Sabe o que é isso, gente? Já pensou alguém com brasa viva na cabeça? Brasa de fogueira. Alguém aguenta ficar? Incomoda, queima. E a Bíblia diz que uma atitude boa para quem está te fazendo mal é isso. Você amontoa brasas vivas, a pessoa não vai conseguir parar de pensar que você tomou uma decisão, porque você honrou a Deus, e vai perguntar que Deus é esse, que faz alguém perdoar alguém como eu. Não há perdas para o homem e para a mulher de Deus, há oportunidades. Oportunidade de amar, oportunidade de evangelizar, oportunidade de fazer, oportunidade de ser. Logo depois ele disse aos discípulos, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus dizia isso da morte. Porém, eles achavam que ele repousava de sono. Muitas vezes Deus está dizendo coisas para mim e para você que o entorno não entende. Deus está dizendo coisas e a nossa mente limitada fica, acho que é isso que está acontecendo. Acho que é desse jeito. Mas Deus tem um plano maior por baixo de situações que você não domina. Deus tem um plano maior embaixo das situações que você não domina. Eu não sei como lidar com isso. E Deus está dizendo, eu estou te trabalhando. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Você recebe diagnóstico e Deus diz, eu estou fazendo algo maior através disso tudo. Aí você recebe uma má notícia. Peraí, eu estou fazendo algo bom embaixo disso tudo. Então Jesus disse claramente a eles, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que vocês acreditassem. Vamos então ter com ele. E Tomé era o incrédulo de sempre, vira para os seus codiscípulos e diz, vamos nós também para morrermos com ele. Sabe o que Tomé estava dizendo? Bora, gente, vamos todo mundo morrer, já que Jesus quer ir, a gente vai também. Eu penso que Tomé devia ser bem colérico. Ele não quer morrer, então vamos todo mundo morrer junto, pelo menos a gente morre amigo. Tomé não estava acreditando no que Jesus iria fazer. Jesus estava dizendo, ele está morto. Lázaro morreu, mas é que para que algo milagroso aconteça. Tomé não focou no milagre, Tomé focou na morte. Quantos Tomés, às vezes, a gente é? Quantos Tomés nós temos aqui? Que Deus está falando, não é para morte, mas para a vida. E Tomé, então vamos morrer todo mundo junto. Tomé, quem disse isso? Está vendo isso está acontecendo comigo? Ó céus, ó vida, ó mundo cruel. E Deus está dizendo, não é isso. Essa pessoa ainda está insistindo no diagnóstico. Essa pessoa ainda está insistindo na mentira. Essa pessoa ainda está insistindo na dor. Essa pessoa ainda está insistindo no que Deus não disse. Quando Deus disse para mim que o meu ventre seria curado, eu disse, eu fui curada. Quando Deus disse para mim que estava limpando o meu pulmão da metástase, eu entendi que Ele estava limpando o meu pulmão. E eu me segurei, Salmo 103:3, o Deus que sara as tuas enfermidades. E eu pegava o papel e o papel dizia metástase, mas eu pegava a Bíblia e dizia, a Bíblia diz não é para a morte, mas para a vida. Então não importa como, eu viverei as promessas do Senhor para mim. Eu não morrerei até, Senhor, cumprir em mim. Eu viverei os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Jesus já disse, não é para a morte, é para a vida. Então Tomé, calma. Cala esse Tomé que há em ti. Cala essa voz contrária. Para de brigar com o que Deus disse já que é. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Chegando então, Jesus achou
já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. E muitos judeus estavam já consolando Marta e Maria acerca do seu irmão. Tu já ouviu que tem gente que te consola de coisa que Deus não deixou morrer ainda? Eu lembro que uma vez chegou uma irmã aqui na igreja e ela veio para a igreja muito desacreditada. Ela disse assim: olha, eu vim de uma outra igreja e eu tenho um diagnóstico de esterilidade. E a pastora olhou para mim e fez assim: olha, ela nem orou por mim. E eu estou lá há muitos anos e Deus disse que era hora de eu lutar pela promessa que Ele tinha feito. Ele disse para mim que Ele curaria o meu ventre. Ele usou bocas diferentes para isso. Mas a pastora olhou para mim, quando eu compartilhei isso com ela me adicionou num grupo do WhatsApp. E o grupo do WhatsApp era um grupo para mães se consolarem, mulheres se consolar pelo fato que não iam gerar. Eles me consolaram lá, mas ninguém nunca orou por mim e creu no milagre. Eu tinha acabado de orar por ela sem saber de nada, dizendo que Deus ia encher o ventre dela. Para tornar a história curta, 1 ano depois, a menina tinha nascido. Do jeito que Deus disse que ia fazer. Não é porque tem nada especial na gente, é porque tem algo especial na palavra de Deus. E muitas vezes a gente está dando morte e está consolando gente que Deus não mandou consolar. Deus mandou ativar. Ai, pastora, faliu. Levanta e junta as pedrinhas, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando foi que nós deixamos de acreditar em milagres? Quando foi que nós negociamos o evangelho e tornamos ele algo compacto que a gente entende? Não, já era. Deixa pra lá, irmã, no céu resolve. Não, meu amor, tem coisa que Deus deu aos anjos, mas tem coisa que Ele deu ao Filho do Homem e nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada nos fará dano algum. Tem coisa que Ele me deu autoridade para governar. E sobre essas coisas eu declaro que a montanha se mova daqui para lá, porque só é necessário a fé do tamanho de um grão de mostarda, é o que diz a Bíblia. Então não se console daquilo que Deus não mandou consolar. Não abra mão daquilo que Deus não mandou abrir mão. Nossa, pastora, mas eu já tenho 50 e poucos anos, não acredito mais que eu vou casar. Mas o que Deus disse sobre isso? Olha, eu não acredito mais. Mas o que Deus diz sobre isso? Eu não quero saber no que você acredita. Eu quero saber no que nós vamos motivar uns aos outros a acreditar. Não mandaram eu conviver com borderline. Ah, então você não ora mais. Faça o que tem que fazer. Falta enzima, medique. Mas tem coisa que está faltando: oração, jejum e leitura da palavra, sim. Nem tudo só eu vou medicar. Às vezes eu vou fazer exercício físico, vou mudar a alimentação. A gente se conforma demais. E ao invés da gente orar uns pelos outros, a gente se consola. Ai, não acredito mais em igreja porque fui machucado na igreja anterior. Meu amor, a igreja que te machucou estava vivendo no padrão dos homens. Eu quero te convidar para viver no padrão de Deus. Porque isso daqui tem que permanecer. Mesmo quando eu e Jonathan se for. Mesmo quando a primeira geração que montou tudo isso aqui junto, chorou e gerou, se for. Os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos se levantarão. E eles continuarão aquilo que nós aqui começamos juntos. Eles andarão em aliança. Eles andarão em unidade. Eles amarão ao Senhor sobre todas as coisas. E aos seus irmãos, ao próximo como a si mesmos. Então nós não estamos construindo algo com nomes de pessoas, nós estamos construindo algo para a glória de Deus. E aí Jesus disse: não consolem, não trate como morto aquilo que Deus não matou. Não trate como morto aquilo que Deus não disse acabou. Não trate como morto o sonho que Deus não disse que era para parar de sonhar. E Marta, quando viu que Jesus veio ao seu encontro, disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu também sei, eu me arrepio com isso, que tudo que tu pedires, o teu Pai do céu te concederá. E Jesus disse: o teu irmão vai ressuscitar. Já tinha ressuscitado alguém? Filha de Jairo. Mas a Bíblia diz que ela dormia. E Jesus mais uma vez fala isso. Mas lembre-se, a filha de Jairo não havia sido enterrada. A filha de Jairo estava em cima da cama. Era uma coisa assim, aconteceu muito rápido.
Mas aqui diz que para o judeu, gente, depois do terceiro dia, para o judeu o corpo se torna imundo. Jesus foi intencional em esperar 4 dias. Ele esperou morrer as esperanças, porque eles acreditam que até o terceiro dia ressuscita o judeu. Lázaro tinha 4 e Lázaro já fedia. O que na tua vida está fedendo? E já passou o tempo da fé exercer? O que na tua vida começou a acontecer isso, sabe? É verdade, a ausência de Jesus nas nossas vidas pode causar morte. A ausência de Jesus na minha história e na sua pode causar morte. Eu acho isso muito interessante. Fica claro, ele morreu porque Jesus não estava lá. Tem coisas que só morreram porque Jesus não estava lá. Mas sabe de uma coisa? A presença de Jesus, quando ela chega em nossas vidas, ela é capaz de ressuscitar o que morreu quando ele ainda não estava trabalhando nessa área. Tem algo aí que talvez você tomou decisões erradas. Tem algo aí que talvez morreu porque você não estava tomando decisões pautadas no padrão de Deus. Talvez algo morreu na sua vida porque Jesus não estava lá. Eu quero te dar uma notícia. Ele chegou e hoje é dia de ressurreição na casa. A Bíblia começa a deixar isso claro. E quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, crê em mim, não morrerá. Tu crê? E ela fala, eu creio. Dito isso, chamou a irmã e disse, o mestre está aqui. E novamente, quando ela vê ele, agora Marta diz, se você estivesse aqui. Aí você olha para o seu casamento, se Jesus estivesse aqui. Você olha para o sonho que você tinha, se Jesus estivesse aqui. Você olha para os relacionamentos, se Jesus estivesse aqui. Você olha para a doença, se Jesus estivesse aqui. Você olha para os túmulos, se Jesus estivesse aqui. Você olha para a tua esperança. Você olha para as tuas emoções. Se Jesus estivesse aqui. Mas aí Jesus só falou uma coisa, disse, onde que ele está? Jesus está perguntando para você hoje, onde é que está aquilo que você acha que morreu? Jesus está perguntando para você hoje, onde está aquilo que você acha que morreu? Elas levam Jesus até o lugar e mais uma vez elas alertam, está fedendo. Está fedendo, Jesus. Mas sabe o que ele diz para essa dor, para esse fedor, para essa falta de esperança, para esse processo desafiador? Ele diz, tirai a pedra. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha. Ressuscita. Transforma a minha. Faz um milagre. Essa hora me chama para fora e ressuscita-me. Meu Deus. Meu Deus. Sabe, tem hoje alguém em casa aí. E o Senhor está dizendo para você, se hoje não conseguir nem se levantar para vir a um culto. Você tem recebido palavras, mas você tem dito que não tem força. Hoje o Senhor está te chamando para fora e diz que tua atitude de obediência vai reverberar em frutos eternos, que essa emoção vai voltar para o lugar, que esses pensamentos de suicídio vão te deixar e que em nome de Jesus, o ciclo da tua história está mudando nessa manhã. Tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou. E ele começa a dizer, eu estou dizendo isso em voz alta, ele deixou claro, para que a multidão te conheça. Quando a gente conta um testemunho, é para que os outros vejam do que Deus é capaz. Não é porque ninguém precisa dizer, não, olha, foi na minha vida. Não é porque a gente diz assim, olha, nós vamos contar um testemunho para encher a igreja. Meu amor, não quero povoar a igreja, não. A igreja vai ser povoada porque a gente quer povoar o céu. A gente não bate meta aqui, não. Vai bater uma meta de membro.
Não, a gente está batendo meta de filhos e filhas. A gente está batendo meta de gente curada. A gente está batendo meta de gente que vai para casa e não vem só no culto de domingo, mas chega em casa e a vida está boa. O casamento está bom. Relacionamento com o filho está bom. Relacionamento com o pai e mãe está bom. A gente vive o evangelho para que o evangelho mude as nossas vidas todos os dias. É para isso. É para isso que a gente está aqui. E tendo dito isso, ele com alta voz bradou: Lázaro, vem para fora. O defunto, a Bíblia fala assim, o defunto, não era Lázaro, era o defunto saiu, com seus pés e mãos ainda enfaixados, e o seu rosto envolto no lenço, e disse-lhe Jesus: desate-o, porque além de ressuscitar algo na nossa vida, Deus precisa desatar para aquilo florescer. Deus, além de desatar, de levantar e dizer: levanta, levanta aquilo que está morto, Deus ainda restaura o poder de movimentação daquilo que Ele tem para mim e para você. A Bíblia explica Jesus chorando a dor da perda de Lázaro antes de ressuscitá-lo. Sabe, Jesus, hora nenhuma, Ele estava ok com a dor da perda. Jesus não estava de boa assim, ai, Lázaro morreu, está tudo bem. Não, Ele não estava ok. A Bíblia diz que Jesus chorou amargamente a perda de Lázaro antes do milagre acontecer. Mas a Bíblia diz que Jesus não estava conectado com a dor da perda. Sabe por quê? Ele estava conectado à promessa que Deus tinha dado, não é para a morte. Jesus estava conectado com a promessa, não é para a morte. E eu e você, às vezes a gente chora a perda, mas a gente não se conecta à promessa, não é para a morte. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: não é para a morte. Porque às vezes a gente está sentindo dor há tanto tempo, que essa dor vai gerando incredulidade na gente, vai roubando a nossa fé, porque está doendo. Você já viu alguém com dor? Você fala com a pessoa está, ela está ali sobrevivendo. Dor de cabeça, você já viu? Você acende uma luz, a pessoa dor de dente, você quer conversar, dor. A dor cega as possibilidades. Mas hoje Deus está removendo as dores, porque apesar da dor gerar isso, a dor que Deus quer tocar, ela vai gerar milagre. Quando a dor é minha e sua, ela tira a fé. Mas quando a dor está nas mãos do Senhor, Ele gera milagre. Senhor, eu me sinto órfão. Deixa eu ser teu pai. Senhor, eu me sinto sozinho. Deixa eu ser tua companhia. Senhor, eu tenho vergonha. Deixa eu ser tua cura. Deus, eu tenho medo. Deixa eu ser a tua coragem. Se Deus pediu algo da tua vida, se Deus quer movimentar algo em você, comece a agir rápido, porque Deus quer ressuscitar algo na tua história. Deus está mexendo as coisas. Deixa Ele ressuscitar. Deixa Ele despertar aquilo que antes estava dormindo. Se Deus está te pedindo algo, se Ele está dizendo remove a pedra, se Ele está dizendo vem para fora, deixa eu te dar um segredo: só caminha, porque na maioria das vezes a maior guerra é porque a gente paralisa. Minha amada, o Senhor está dizendo hoje para você, você disse: Senhor, vem cá, meu amor. Você disse: eu vou hoje atrás de respostas, Pai. E o Senhor está dizendo a você: sim e amém. Sim e amém. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Hoje o Senhor ressuscita. Hoje o Senhor ressuscita. Ele está dizendo: vem para fora. Eu vejo um grande cativeiro dentro de você, e você se sente presa nesse lugar, nessas emoções, e você diz: eu não consigo fazer nada além disso. Mas o Senhor está dizendo: eu estou te dizendo, vem para fora, porque chegou o tempo de ressuscitar aquilo que por muito tempo ficou paralisado e neutralizado. Deixa Lázaro sair para fora. Me chama pelo nome. Fica de pé, por favor. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Você está dizendo: Senhor, hoje eu preciso ouvir a tua voz. Você mesmo, meu amado, vem cá.
Não. Posso ir aí orar por você? Posso pedir pro meu marido vir aqui? O Senhor está dizendo a você: você não é um lugar de vergonha e medo. Você não é um lugar de dor. O Senhor está dizendo a você: eu não olho para as coisas do passado. Eu não defino você pelas pressões. E o Senhor está dizendo a você: você foi escolhido. Você foi escolhido. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Oh Deus. Ele hoje está derramando vida e autoridade. Queria pedir que alguns homens abraçassem Ele. Eu vejo Deus hoje tirando um peso muito grande, uma dor, uma pressão. Tem uma dor no coração e o Senhor está removendo. Oh! Nessa hora, me chama para fora e ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Eu quero rapidamente chamar aqui à frente aqueles que hoje estão deixando para trás o lugar da morte. Aqueles que estão deixando para trás o Lázaro e estão caminhando. E o Senhor está dizendo: vem para fora. Você hoje precisa que Deus remova pedras e ressuscite algo em sua vida. Eu quero te convidar rapidamente aqui à frente. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora e ressuscita-me. A própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando